A PEC pelo fim da jornada 6x1 continua dando discussões, debates na internet e, após opinar sobre o assunto, o Felipe Neto levou um exposed e teve que se pronunciar a respeito do tema. No exposed, uma denúncia mostrava que Felipe Neto estaria pagando seus funcionários com salários 30% inferiores à média do setor. Ele respondeu essas acusações. Antes de mais nada, a notícia mais recente sobre esse assunto envolvendo a PEC, que acaba com a jornada 6x1, é que ela ultrapassou o número mínimo de assinaturas e já pode ser protocolada. Eram necessários 171 assinaturas e até o presente momento, 194 parlamentares haviam dado aval para a tramitação da proposta da deputada Érica Hilton, do PSOL. De modo resumido, para quem está em uma caverna, a proposta visa acabar com a escala de trabalho 6x1, onde trabalhadores trabalham por 6 dias e folgam apenas um. Felipe Neto escreveu o seguinte sobre a questão: tem que ser um completo filho da puta, desumano, desalmado, desgraçado para ser contra o fim da escala 6x1 na jornada de trabalho. Tem que ser ruim, podre, maldito. Alguém sem educação de pai e mãe, sem Jesus no coração ou qualquer fé possível. Isso é o PL. Após ele dizer isso, o mesmo divulgou uma postagem feita pela deputada do PSOL, Érica Hilton, escrevendo o seguinte: leiam este post, todo arrombado que for contra o fim da escala de trabalho 6x1, vocês precisam expor com todas as forças. Todas as desculpas deles são balela. Eu vou ler o texto aqui pra vocês, até porque, para uma discussão saudável, é muito importante que a gente entenda os dois lados da história. E aí, logo em seguida, mostraremos o exposed sofrido pelo Felipe Neto, perfeito? Então vamos lá ao post da Érica Hilton. Fim da escala 6x1. A PEC está avançando. A luta pelo fim da escala de trabalho 6x1 tomou as redes sociais. Como autora no Congresso, em parceria com o querido Rick Azevedo, da PEC que acaba com a escala 6x1, venho aqui dizer que está dando certo e que não pode parar. Primeiro, se você não sabe o que é essa tal de escala 6x1, ela é uma escala de trabalho permitida pela nossa legislação, na qual se trabalha 6 dias seguidos e se folga apenas um dia por semana. Isso tira do trabalhador o direito de passar tempo com sua família, de cuidar de si, de se divertir, de procurar outro emprego ou até mesmo de se qualificar para um emprego melhor. A escala 6x1 é uma prisão e é incompatível com a dignidade do trabalhador. Muita gente sofre ou já sofreu com essa escala no Brasil. O Rick já trabalhou em farmácia, eu já trabalhei numa fábrica de salgadinhos e, assim como a grande maioria das pessoas que trabalham ou trabalharam na escala 6x1, nós concordamos, ela é desumana. E é um orgulho para mim, em parceria com o Rick e o movimento VAT, que já colheram mais de 1,3 milhão, né? Colocou milhões ali, tá errado. É 1,3 milhão de assinaturas pelo fim da escala 6x1 encabeçar essa PEC no Congresso. Com a minha articulação no Congresso e a pressão política nas redes, muitos deputados têm se movimentado para assinar a PEC e ela está avançando rápido numa velocidade acima da média. É comum PECs demorarem anos e anos para conseguirem as 171 assinaturas necessárias para serem oficialmente apresentadas. Em menos de 6 meses já estamos próximos da metade desse número. Lembrando aqui, né, que isso daqui foi feito anteriormente. A PEC já alcançou os números necessários para avançar no Congresso. Seguindo, essa é uma oportunidade única de nos unirmos de forma propositiva, ao invés de apenas de reagirmos às cotidianas tentativas de ataques aos direitos dos trabalhadores no Congresso. Por isso, a luta, a pressão e a cobrança não podem parar, que lá no Congresso sigo articulando pelo avanço da PEC e sempre dialogando e atualizando o Rick e o VAT das novidades. E sim, vem novidade por aí. Agora bora responder algumas questões importantes. Tal deputado disse que só não apoia a PEC porque não concorda 100% com o texto. A PEC ainda não bateu as 171 assinaturas e por isso não tem um relator que trabalhe o texto em diálogo com outros parlamentares. Se ele é a favor do fim da escala 6x1, mas acha que o texto podia ser melhor, o único caminho possível para isso é ele assinar. Pressione-o. Lembrando novamente que já alcançou as assinaturas necessárias. Tá, a pessoa falou que não vai apoiar a PEC porque o fim da escala 6x1 é ruim para a economia. É mentira. A escala 6x1 rebaixa a produtividade do Brasil, causa danos a
saúde física e mental da população, atrapalha o comércio e o turismo interno e impede uma melhor qualificação da nossa mão de obra. O fim dessa escala é positivo para a economia e temos exemplos disso em todo o mundo. Pressione-o. Tá, o grupo de esquerda falou que a PEC é boa, mas não dá pra apoiar porque você é identitária e o Rick é personalista. Provavelmente esse grupo não tem sequer um deputado e seu não apoio seria irrelevante, mas não faz identitarismo. Faça um trabalho cotidiano e reconhecido pelos direitos de todas as pessoas. E o Rick se diz o líder do movimento contra a escala 6x1 porque saiu de um balcão de farmácia pra fundar, liderar e fazer crescer o movimento VAT. Tem gente falando que a PEC nunca seria aprovada e você deveria trabalhar em outras propostas. Que papinho, hein? Primeiramente, a PEC tem toda a possibilidade de ser aprovada, basta trabalharmos coletivamente por isso, e meu mandato já trabalha e aprova outras propostas. Somos capazes de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. É isso, meus amores, a luta está crescendo rapidamente e apenas começando, então não caiam em argumentos falaciosos e sigam firmes na mobilização e pressão, que o Rick seguirá firme na luta e eu seguirei firme no Congresso. O Felipe Neto seguiu comentando o caso. O burguês de direita é tão burro que não entende o básico. Ele tem que pagar o mínimo para ter mais lucro. Trabalhador é sugado, exprimido, para pagar as férias do patrão no Caribe. Porém, se todos pagarem bem e derem ótima condição de vida para o trabalhador, o lucro de todos tende a se multiplicar, pois você cria um mercado consumidor muito maior. Quanto mais trabalhadores bem pagos e com tempo de vida, maior será a procura por bens e serviços. A gente aprende isso na escola. Só que o burro de direita é incapaz de pensar assim e, portanto, segue destroçando cada vez mais o trabalhador e sugando dele tudo que pode, pensando apenas no lucro do ano corrente. Foi a partir desse tweet do Felipe Neto que o usuário Daniel Scott fez um exposed do youtuber. Prestem atenção nas coisas que foram reveladas pelo Daniel e em seguida mostraremos a resposta do Felipe Neto. O Nelip, sempre ele, fez um post afirmando que pessoas de direita são burras porque se pagassem salários maiores, o mercado consumidor delas aumentaria. Mas, será que ele pratica nas suas empresas o que ele prega? Vamos conferir. Conheçam o Glassdoor, um portal onde funcionários de empresas podem colocar anonimamente seus salários para compararem com os de outras pessoas e empresas. E podem avaliar também seus locais de trabalho. Para essa pesquisa, peguei a principal empresa do Nelip, a Play 9. Segundo o portal, com fonte do LinkedIn, a Play 9 tem entre 50 e 200 funcionários. Desses, 31 avaliaram a qualidade de trabalho na empresa e a nota foi extremamente baixa, um sólido 3,8, bem abaixo de empresas do mesmo mercado. Mas será que pelo menos os salários são bons? Começamos com os gerentes de projeto. Lá, eles ganham em média 96 mil anuais, ou aproximadamente 8 mil mensais. Segundo o mesmo site, a média do mercado do mesmo cargo no Brasil inteiro é de 12 mil mensais. Ou seja, Nelip paga uns 30% a menos do que outras empresas. E se o funcionário for um analista pleno, será que vai ganhar mais? Lá na Play 9, ele recebe entre 3 e 5 mil reais mensais, enquanto, segundo o Glassdoor, a média de mercado fica entre 4 e 6 mil reais. Ou seja, salários 25% menores do que o mercado está pagando. Eu poderia colocar outros cargos, mas já deu para ter uma ideia da hipocrisia. Poxa, Felipão, suas palavras são lindas na teoria e ótimas para fazer populismo, mas que tal colocar em prática aquilo que você fala? Talvez assim a nota da sua empresa não seria tão baixa. O Felipe Neto respondeu, e eu quero que vocês prestem muita atenção na resposta dada. Vamos ver os argumentos que foram apresentados para rebater esse exposed feito pelo Daniel. Felipe Neto escreveu: o engomadinho Faria Limer está obcecado. Para tentar me refutar, decidiu tentar provar que a Play 9 paga pouco para os trabalhadores. A fonte, um site que deixa bem claro sobre os números exibidos. Baixa confiança. Números totalmente errados. Informações totalmente falsas. Como puderam observar, ele afirmou que as informações são falsas e que o próprio site apresenta um aviso de baixa confiança. Porém, o mesmo site diz que a classificação de baixa confiança não se refere ao fato dos dados serem falsos ou terem essa possibilidade, e sim pelo fato de que o número de relatórios de salários recentes é muito pequeno ou os relatórios são muito antigos. Para você entender melhor essa situação, o site em nenhum momento afirma que os dados
podem ser falsos, e eu já explico o porquê. Ao responder um usuário, o Felipe Neto escreveu o seguinte: qualquer um pode cadastrar um salário sem provar absolutamente nada. Acabei de cadastrar que sou um editor de vídeos da Play 9 recebendo 120 mil por ano. O site não me pediu qualquer tipo de prova, é só preencher e enviar. Guardem isso, tá? Guardem isso que daqui a pouco eu vou mostrar que ele foi rebatido. Esse usuário em questão respondeu com o seguinte: sim, de fato o Glassdoor tem essa mecânica, mas, de acordo com o print, as últimas atualizações são de 2023. Não teriam como saber que agora, em 2024, iriam usar isso contra você, a ponto de colocarem números falsos. Não estou negando essa possibilidade, só acho muito esquisito. Agora prestem atenção aqui, ó. Um outro usuário respondeu com o seguinte: nesse site é preciso provar que tu trabalhou na empresa que tá avaliando antes de deixar qualquer review. Não é questão de criar um monte de perfil falso e deixar reviews falsos igual Facebook e outros. E aí começou uma nova discussão. É importante vocês entenderem o funcionamento do site até para identificarem se as informações passadas pelo Felipe Neto são verídicas ou não. E aí é o seguinte: um usuário chamado Márcio, aparentemente tentando defender o Felipe Neto, escreveu o seguinte: eu acabei de criar um perfil de teste, nunca trabalhei na Globo, não tive que provar nada e esse salário foi direto para a base de dados deles para calcular a média que aparece no perfil da Globo. Eles informam durante a criação, você ficará em sigilo, mas os dados serão usados. E aí prestem atenção na resposta que esse Márcio levou. Engraçado, pois acabei de fazer o mesmo e não apenas minha avaliação não aparece como meu salário de 100 pesos colombianos por mês para levar chibatada por carregar pedra, não apareceu em lugar nenhum. Repetindo, o que deixei não foi. E sabe por quê? Porque lá é tudo moderado, tanto por sistema quanto por humanos. Não é qualquer coisa que vai pro perfil da empresa, pois se fosse, o site não teria credibilidade alguma para ninguém. É marcado como baixa confiabilidade pois são poucos dados ou dados relativamente antigos, não porque eles não acreditam nas fontes, pois, novamente, isso não daria credibilidade alguma para o site. Para finalizar essa discussão toda, se vocês acham que o Daniel Scott não respondeu o Felipe Neto, estão completamente enganados. Ele escreveu o seguinte ao ver a resposta do Felipe Neto: oi Felipe, vi que você falou que estou tentando te refutar, mas a verdade é que não ganho nada com isso. Pelo contrário, só perco, porque sei do que a militância digital é capaz. Já comecei a receber as ameaças aqui. Mas é impossível ter que ler que alguém que defende a escala 6x1 é um filho da puta e que um empresário que não consegue pagar um salário maior é um burro, sem defender os amigos e clientes empresários. Como empresário já há alguns anos, você sabe que o que está defendendo não é factível na prática para 99% das empresas. A maioria delas, inclusive, entra em falência nos primeiros 5 anos de operação. Te convido a visitar empresas da economia real, como indústrias, construtoras ou comércios, e conversar com seus donos e funcionários. Só dizer que tipo de empresa quer ir e onde, eu ajeito uma visita. Você verá a realidade do empreendedor e da mão de obra e poderá compartilhar com seus seguidores. Pergunte se algum funcionário está sendo explorado e veja o balanço dessas empresas para saber se cabe reduzir a jornada de trabalho. Sem discurso de ódio e sem proselitismo, sobretudo sem briga digital no Twitter. Se quer realmente transformar a sociedade, a mudança não virá chamando trabalhadores honestos de filhas da puta e burros, muito menos desmerecendo quem critica. Convite está de pé. Depois de tudo isso, eu cansei, viu? Cansei, agora é 3 dias sem vídeo aqui, mas eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo pra gente criar um debate sobre essa questão toda. E não se esqueça do seu like, é muito importante para continuarmos com as notícias por aqui.